Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à primeira noite de debates da engenharia. Com o tema A importância da engenharia florestal no combate das mudanças climáticas. Este evento é promovido pela Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Jataí, com o apoio das seguintes instituições: Conselho Regional de Engenharia Civil e Agrônomos de Goiás, CREA, Universidade Federal de Jataí, Instituto Federal de Goiás, Faculdade UNA e Concretos Rio Claro. As engenharias de Jataí e região se uniram para realizar a primeira edição do projeto Debates da Engenharia. Até o fim do ano, profissionais das engenharias florestal, civil, elétrica, mecânica, ambiental e agronomia realizarão debates com a Sociedade Organizada de Jataí, cujo objetivo do evento é proporcionar mais conhecimento aos cidadãos das ações das engenharias e a importância do trabalho de cada uma delas. Para que possamos começar o nosso evento, é com alegria que convidamos o presidente da AEAJA, Catimiro Martins, para que possa desejar as boas-vindas a todos vocês. Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer, aos nossos patrocinadores e apoiadores, o CREA, Concreto Rio Claro, a UNA, o FJ, nossas instituições de ensino aí, o IF, que são nossos apoiadores. Agradecer imensamente nossos debatedores que vieram aqui, abraçaram essa causa conosco aqui, Agradecer o nosso pessoal de apoio que cuidou de tudo isso aqui para a gente poder estar aqui para debater um pouquinho sobre esse tema tão importante. Eu digo sempre que Jataí é uma cidade produtora de conhecimento de alto nível, Nós temos aqui faculdades e universidades da área de medicina, que é um curso muito valorizado, pela sociedade, do direito, mas eu quero puxar a sardinha para o nosso lado, porque eu acho que nós estamos muito bem servidos de engenharia, que é a mola mestre que produz desenvolvimento para um país, E nós temos aqui boas instituições de ensino, bons cursos, bons alunos, bons professores, tudo muito bom, Mas nós temos que mostrar a nossa cara para a sociedade também, Tudo passa pela engenharia, tudo que a gente tem, que vivencia, nos dá conforto, ar-condicionado, nossas casas, nossos automóveis, nossos celulares, nossa medicina, tudo, nossa comida, que gera tanta riqueza para nós, passa pela engenharia, nossas florestas que geram conforto para nós, passa pela engenharia. Então, é uma grande engrenagem da sociedade, capaz de nos promover desenvolvimento e solucionar grandes problemas. Por isso que a gente pensou na ideia dos debates, para que nós tratássemos de 4 áreas da engenharia, que nós temos cursos aqui em Jataí, para mostrar que nós também fazemos parte da solução, nós não estamos alheios às coisas, às problemáticas que tem na nossa sociedade, na nossa cidade, e por isso a gente está colocando a cara a tapa aqui, E nós vamos tratar de 4 debates aqui da área de engenharia florestal, agronomia, engenharia civil e engenharia elétrica. Hoje a gente abre com a engenharia florestal, tratando de uma problemática muito séria, muito grave, muito urgente. Quem ainda não percebeu a urgência disso aqui, precisa começar a refletir, mudar seus hábitos, e começar a falar disso para a sociedade. Nós estamos vivendo os problemas das mudanças climáticas que têm afetado o mundo inteiro, inclusive nós,
e o que pode influenciar diretamente a nossa economia em um curto espaço de tempo, né? Eu vou deixar para os especialistas mostrarem isso aqui, mas é muito bom ter vocês aqui para participar disso com a gente, promover essa mudança de cultura, mudança de hábitos, né? Quem sabe que a gente sai com ideias de políticas públicas, né, também para a gente trabalhar essas mudanças, não só a nível de mudança particular, mas também a nível de políticas públicas. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, e aproveitem o debate, que seja um debate bem vigoroso para a gente tirar disso uma boa lição. Obrigado, gente. Muito obrigado, Cantimiro, pelas suas palavras e realização deste evento. Para que possamos fomentar as nossas discussões de hoje, ouviremos o especialista Enio Rodovalho dos Santos. Filho de produtores rurais, licenciado, bacharel e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, no bacharelado estudou a temática Clima e Agricultura e no mestrado estudou Climatologia Agrícola, Hidrologia e Uso de Água na Irrigação. Especialista em Geomática pela Faculdade Católica de Uberlândia, técnico agrimensor pela Faculdade de Engenharia de Minas Gerais, tem experiência como professor no ensino básico, técnico e superior, graduação e pós-graduação. Foi professor na UFO e em outras universidades e faculdades em Minas Gerais e em Goiás. Desenvolve trabalhos técnicos na área de agrimensura, georreferenciamento, topografia, regularização fundiária, meio ambiente como agrimensor e geógrafo pela empresa RBA Engenharia e Planejamento Ambiental. Seja bem-vindo, Enio. Bom, boa noite a todas e a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, né, por estar participando aqui desse evento, agradecer à Associação dos Engenheiros, na pessoa do Cantimiro, agradecer à universidade, às engenharias, à engenharia florestal e todos que vieram, né, que estão presentes para a gente participar desse debate, né? Então, sem mais delongas, nós podemos já iniciar essa temática, né? A importância da engenharia florestal no combate às mudanças climáticas, né? Então, nós vamos conversar aqui hoje que nós temos muito a fazer, a engenharia florestal tem muito a fazer nessa temática, e todas as outras disciplinas trabalhando de forma interdisciplinar, né? Então, eu gostaria de só fazer uma introdução, rapidamente, falando de um outro evento que nós fizemos aqui em Jataí, porque foi esse evento que deu subsídio para a gente fazer essa fala aqui de hoje, né? A mesma temática. Nós fizemos esse evento chamado Enfrentamento dos Efeitos do Aquecimento Global e Segurança Hídrica. Foi agora recente, dia 20 de junho, no auditório da Câmara Municipal, né? Palestrou lá a professora doutora Regina, do curso de Geografia, ela é climatologista, responsável pela estação climatológica aqui de Jataí, que está sempre falando sobre as questões climáticas aqui na cidade, né? E nós entramos também falando um pouco sobre ações e soluções para a gente estar fazendo esse enfrentamento dos efeitos do aquecimento global. Esse evento foi feito em 2 etapas, uma palestra no dia 20, depois, dia 28, nós reunimos em forma de conferência, onde todos esses participantes participaram da conferência, e foi possível produzir um documento, um relatório. Então, estiveram presentes o pessoal da Associação dos Amigos Rio Claro, que foi quem organizou o evento também, o Instituto Federal, o NEAF, da UFJ, secretarias municipais de meio ambiente de Jataí, Perolândia, Serranópolis, vieram, foi um evento presencial,
mandaram representantes para cá, tá? Pessoal da Saneago e alunos da UFJ. Foi um evento muito rico, foi um dia inteiro de conferência, nós ficamos o dia todo no campus do IF, lá no campus Flamboyant, onde nós formatamos um documento, eu até deixei uma cópia do documento aí, nós já apresentamos ele lá no Conselho de Desenvolvimento, né, Econômico e Social de Jataí, e teve outros desdobramentos também que eu vou falar mais para frente. Então, esse documento que foi produzido nessa conferência foi um relatório que foi dividido em 4 eixos. Um primeiro eixo enfocando a questão da agricultura e pecuária, o outro eixo a parte urbana, indústria e saneamento. Tá? E todos esses eixos nós elencamos ações que poderiam ser feitas, que podem ser feitos, para que o poder público, a iniciativa privada e as demais instituições possam conduzir suas atividades produtivas para fazer o enfrentamento dos efeitos do aquecimento global. Na verdade, isso não foi uma decisão aleatória, tá? Já existe até um projeto de lei da Câmara dos Deputados para que os municípios possam se adaptar a essas mudanças climáticas, para que os municípios possam fazer planos para fazer essa adaptação. Vocês podem acompanhar a tramitação desse projeto, é o 1441-29 de 21, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está tramitando no Senado Federal. Tudo indica que deve de ser aprovado também, né, e virar lei realmente. E nós também apresentamos, na última reunião do Conselho, né, Creso? O Creso é o presidente do Conselho, está aqui presente. Apresentamos esse relatório no Conselho para que a Prefeitura de Jataí possa avaliar esse documento e avaliar se de interesse, se é de importância do município criar um plano municipal de adaptação à mudança do clima. Tá? O Cantimiro já até iniciou esse debate aqui, criação de políticas públicas, né? Seria muito importante, então, a criação de uma política pública, eu acho que essa é uma política pública bem específica para esse tema, para que a gente possa ter respaldo, né? Possa ter condições de buscar fundo, né? Inclusive existe até um Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, federal, que pode vir para o município, se o município tiver organizado com um plano, né? Com uma lei que vai poder estar recebendo esses recursos. E já está vindo muitos recursos, né? Principalmente de ONGs internacionais que estão muito preocupados com essas questões e realmente está fazendo esses investimentos. Então, vamos iniciar já o nosso bate-papo da noite, falando sobre o seguinte, aproveitando essa questão da engenharia florestal, nós temos uma média de cobertura vegetal no Brasil alta, né? Se não se não me falha a memória, aí, em torno de 66% do território brasileiro com cobertura vegetal nativa. Só que essa cobertura está mal distribuída entre os biomas, né? Nós temos áreas, em alguns biomas, como a Amazônia, que tem muita cobertura vegetal, e os outros biomas que têm déficit. Certo? Então, se a gente observar aqui na imagem, né, o mapa do Brasil, praticamente metade do Brasil, né, essa metade do Brasil que é a Amazônia, não é exatamente metade, 49% do território brasileiro é a Amazônia. Então, essa metade do território tem muita cobertura vegetal. De acordo com os dados do CAR, em torno de 80% da Amazônia ainda está preservada. É um dado um pouco antigo, deve ter baixado um pouco, mas está próximo aí de 80%. Né? Os outros biomas, por exemplo, o Cerrado, também pegando dados do CAR, nós temos aí em torno de mais ou menos 30%, talvez um pouco menos,
de cobertura vegetal nativa, ou seja, se a gente pegar que o cerrado tem que ter 20% de reserva, mais as APPs, então está em déficit, né? Então nós temos que fazer essa recomposição. Aqui pelas imagens dá para a gente ver a evolução, né, do uso e ocupação do solo no território brasileiro. Só nesse intervalo de 85 a 21, você pode ver o tanto que regrediu a cobertura florestal do país. Bom, quando os portugueses chegaram no Brasil, era assim, né? 100% do território nacional, quase 100%, com cobertura original, né? Então, ao longo desses 500 anos, nós fomos ocupando, mudando esse uso do solo. E o que nós vamos fazer nesse momento? Nós estamos agora, século XXI. O que nós podemos fazer? Né? Nós vamos recuperar toda a vegetação nativa existente no país? É possível fazer isso? Não é possível, né? Nós vamos recompor 100% do território brasileiro, voltar às florestas? Não, nós temos uso consolidado, né? Nós temos áreas produtivas, produzindo alimentos para o mercado interno, mercado externo. Então, essa dinâmica, nem se a gente quisesse, isso não tem como ser mudado. A gente tem que tentar conciliar de forma sustentável como que nós vamos continuar produzindo, né? E manter uma cobertura florestal, usando aí, por exemplo, sistema agroflorestais, né, com o uso de espécies frutíferas, madeireiras, castanhas e outros de cunho de exploração econômica. E além de fazer a recuperação das áreas ambientais, APPs e reservas legais, né, pensando principalmente na questão da água, das nascentes. Pegando bem um gancho aí da engenharia florestal, a questão do ILPF, que está ampliando muito no Brasil, né, a questão da integração de lavoura, pecuária, floresta. Não necessariamente esses 3 usos, mas você pode fazer 2 usos, né? Por exemplo, lavoura-pecuária, ou lavoura-floresta, pecuária-floresta, que é uma forma da gente estar fazendo a recomposição florestal dos nossos biomas e continuar produzindo, e continuar extraindo renda econômica, né, de forma mais sustentável. Aqui um exemplo, né, que nós temos uma área que está sendo recuperada, mas que você, além de estar plantando nativas, você está plantando frutíferas também, consociando esses usos. Tá? Então, uma área aí com eucalipto, né, que é essa área mais alta, e aqui com banana, ou seja, um aproveitamento de uma área econômica com componente florestal. Aqui a gente não tem um componente nativo, mas tem um componente florestal, que é uma árvore, que, por exemplo, o eucalipto, que cresce rápido, que sequestra muito carbono da atmosfera. E isso é muito importante hoje, nesses dias de hoje, considerando a questão do aquecimento global. Aqui um outro exemplo, um corretor ecológico, né, isso lá no município de Santa Maria. Pelo que eu li na literatura, ele está unindo uma área de um parque até aquela cabeceira de nascente lá no alto. Né? Então, é um corredor, né, para você ter ali, propiciar o fluxo gênico, né, de espécies, principalmente a fauna, né, que precisa deslocar de uma área para outra. E se você olhar as dimensões dessas áreas, aqui nós temos uma área de lavoura e do lado de lá uma área de pastagem. Tá? E se você observar essas dimensões das áreas, não teve perda aqui significativa de área produtiva. Tá? É só um corredorzinho. Né? Não tem perda. Nossa, eu perdi a área produtiva. Não, as áreas produtivas vão continuar aí. Né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue produzir cada vez mais no menor espaço. Né? Então, não é essa questão, não tem perda de área. Aqui você tem ganho com a recomposição florestal, você tem ganho com o sequestro de carbono,
ganho com preservação de espécies de fauna e flora, e você também pode colocar nesse corredor espécies de uso econômico, frutíferas, castanhas, extrativistas, que você pode tirar renda econômica dali. Além da questão de você propiciar um pouco mais de umidade do ambiente, quebra-vento, né, que é muito importante para a área produtiva. A lavoura vai ficar até mais protegida se você tiver um corredor ali, uma barreira verde, né, que vai propiciar você quebrar o vento, né, é feito de quebra-vento, barrar pragas também, principalmente insetos que vêm se deslocando, se ele acha uma barreira, ele para e não vai para a lavoura, né, ou para a pastagem. Então, só tem ganho, né, você não tem perda de nada aqui. Aqui, enfocando mais essa questão do ILPF, integração floresta com lavoura. Ali um plantio de eucalipto com soja. Isso é uma área de experimento da Embrapa. Talvez, aí, se você fosse fazer isso aí na prática mesmo, você poderia colocar esses corredores com lavoura mais largo, né? Poderia pensar aqui em eliminar esses 2 corredores de eucalipto do centro, deixar a lavoura mais larga, para você ter uma dinâmica melhor para trabalhar com maquinário e tudo, né? Mas isso aí cada caso depois, para cada projeto de cada propriedade, isso pode ser melhor analisado. Mas, enfim, é um modelo a ser seguido. Aqui já a integração com os 3, lavoura, floresta e pecuária. Tá? Você tem o gado aqui na frente, consociado com o eucalipto, e a lavoura lá no fundo, no caso do milho, também consociado com o eucalipto. Também os ganhos aqui são enormes. Você tem ali o conforto climático para os animais, que vão continuar se alimentando com um pouco de sombra, né? Você pensa, igual nós estamos num dia de hoje, 2 horas da tarde, que bateu aí quase, eu não vi a temperatura que foi, mas deve ter chegado próximo aos 40, 30 e tantos graus, né? O animal no sol quente, nesse horário, né, fica muito desconfortável, né? Ou será que o animal é diferente de nós? Quem que gosta de ficar no sol quente, né, no pico da tarde aí? Ninguém gosta, o animal também vai sofrer muito com isso. Então, tem a questão do conforto animal, né, que vai estar à sombra, né, e a questão até do controle de pragas aqui. Tá? Essa área de pastagem aqui, ó, como a braquiária ela é bastante dominadora do ambiente, ela vai eliminar uma série de pragas que ocorrem nas áreas produtivas, né, principalmente em áreas agrícolas. Você tem aí, por exemplo, capim amargoso, bufa e outras plantas invasoras que estão hoje muito resistentes a herbicidas, e o produtor tem muita dificuldade de fazer o combate dessas plantas. Está ficando cada vez mais caro você, com o uso de herbicida, fazer o combate, o controle dessas pragas. E, de uma forma quase que natural, o pasto ele pode competir com essas invasoras e, aos poucos, ir eliminando ela do ambiente. A hora que a lavoura vier uma forma de rotação para essa área de pastagem, o controle de pragas com o uso de herbicida vai ser bem menor. Então, isso vai trazer lucro para o produtor, certo? Então, uma coisa que a gente sempre gosta de enfocar, não necessariamente nós vamos ter que colocar a mão no bolso para fazer o enfrentamento dessa questão do aquecimento global. Nós podemos também ganhar dinheiro, ter retorno econômico fazendo a coisa certa, trabalhando de forma sustentável, né? A gente tem aí hoje, no mundo inteiro, aqui no Brasil, está sendo regulamentado políticas, legislação para a questão do mercado de carbono. Isso, às vezes, é um pouco distante para nós, às vezes a engenharia florestal está mais afinado com essas questões, mas ainda está distante para nós, não está palpável esse mercado de carbono. Se eu tenho uma floresta na minha propriedade, eu posso vender esse carbono para quem? Como que funciona esse mercado? Tem um atravessador, eu vendo direto? A gente está meio um pouco perdido nisso aí, né? Então, eu acho que
com essas políticas, com as legislações que estão já vindo aí, isso vai melhorar muito e avançar muito essa questão. Aqui eu peguei um exemplo, uma imagem próxima de nós aqui, a BR-060, Jataí, sentido Rio Verde. A gente tem aqui uma integração, não necessariamente na mesma propriedade, mas uma região ali pequena, né? É uma área com granja, aquelas manchas mais escuras ali, eucalipto, e essas áreas mais claras com lavoura. Então, você já tem ali uma integração, o que estaria faltando ali, às vezes, é fazer um pouco da recuperação ambiental das nascentes, das APPs, que as lavouras estão muito próximas, né? Muito dentro das APPs, que quando a gente pensa numa área úmida, a APP é 50 metros da área úmida, e às vezes as lavouras, não todas, né? Mas estão ali no limite da área úmida. Então, teria que, naquelas ações que a gente viu lá atrás, fazer a recomposição dessas APPs, o restante você já tem ali, de uma forma mais sustentável, essa integração com o componente florestal bem presente. Tá? Outra alternativa seria, já falei um pouco disso aí, mas implantar perímetros verdes, né, em locais de ventos predominantes para reduzir os efeitos de uma massa de ar fria, por exemplo, que vem do sul, né, que às vezes vem trazendo o vento muito frio, com incidência de geada e tal. Então, esses quebra-ventos, eles ajudam muito, né, a amenizar um pouco esses efeitos. Aqui um exemplo de um corredor verde, né, você pode ver que é uma área intensamente consolidada, ocupada, principalmente ali com lavoura. Esses corredores verdes poderiam amenizar um pouco ali o efeito da ocupação do solo, né, com a retirada da cobertura vegetal. Então, poderia ampliar esses corredores verdes, né? Aqui tem um corredor numa estrada, mas as outras estradas, os outros carreadores aqui poderia ampliar esses corredores verdes também. Aqui o perímetro de uma usina de álcool também com um perímetro verde, né? Então, que ajuda um pouco a amenizar a falta de cobertura vegetal que tem dentro do empreendimento e no entorno também, né? Que você pode ampliar esses perímetros. Peguei até um exemplo fora do Brasil, na França, que você também tem, entre as propriedades rurais, esses perímetros verdes, né, ao longo das estradas. Bom, então, as espécies florestais que nós podemos consociar com áreas produtivas e ambientais para fazer essa questão da sustentabilidade, o econômico, o ambiental e o climático. E aí, é claro que qual espécie florestal a usar, é claro que cada propriedade rural, cada região, dependendo do planejamento, vai definir qual que vai ser usada. Mas nós temos aí várias, né, como eucalipto, pinos, baru, cacau, café, teca, mogno, enfim, uma série de espécies de árvores, né, madeireiras ou frutíferas, que podem ser consociadas sem redução da área produtiva, de outro uso, por exemplo, pecuária. Se você insere esse componente florestal numa área de pecuária, você não vai reduzir em nada a área produtiva da pecuária. Pelo contrário, você vai trazer até um incremento, né, até que a questão que nós falamos, né, do conforto animal, né, ter mais sombreamento nas áreas, e as espécies que podem trazer um uso ali, como madeireiro, ou uma extração de castanha ou frutos, né, ou outras. Vantagem disso, então, você vai estar fazendo o aumento da biodiversidade, tanto de florestal, né, fauna e flora, vai aumentar o conforto climático para os animais, como nós falamos, na questão da pecuária, reduzir os efeitos do frio, né, a questão do quebra-vento, perda de umidade. Você tem em áreas, por exemplo, de lavoura, que você tem uma entrada de vento muito forte, o vento vai retirar a umidade desse ambiente. Então, quanto mais árvore você tiver, você vai ter funcionamento desse quebra-vento, reduzindo também até com atenuador de perda de umidade. Então, a questão do ILPF não é uma coisa nova
no Brasil, né? Você já tem aí já alguns anos já que já vem sendo praticado, e já tem alguns estados já bastante avançados nisso aí, né? Nós temos aí cerca de 11 milhões e meio de hectares já no Brasil que fazem o uso de ILPF, tá? Essas escalas de verde aqui está bem, assim, um pouco confuso, né? Mas ali, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem lá uma porcentagem em torno de 20% já. Eu não sei se é com relação à área do Estado, eu acho que sim, 20%, ou das áreas produtivas, talvez, já usando esse consórcio com ILPF, né? Ou integração de lavoura pecuária ou lavoura floresta, né? E tal. Mas mesmo esses estados que têm já o uso, ainda com porcentagem muito baixa. A gente pega ali Goiás, né, estaria em torno ali de 5%, 8%, mais ou menos. Tá? Então, ou seja, a gente tem muito campo para avançar. Uma questão muito importante para a gente estar falando isso aí é a questão da recuperação das pastagens degradadas, né? Essa recuperação é uma alternativa tecnológica que já foi até definida nos acordos climáticos, né, realizados no mundo afora aí pela Organização das Nações Unidas, e já está regulamentado até em políticas do clima aqui no Brasil, tá? A Embrapa tem trabalhado muito essa questão do plano ABC, né, que é a agricultura de baixo carbono. E esses dados é muito importante a gente refletir sobre eles. Nós temos no Brasil a área total de pastagem de quase 160 milhões de hectares, dos quais 66 milhões estão em estado de degradação intermediária e 35 milhões em degradação severa. Ou seja, nós temos aí mais da metade das áreas de pastagem degradadas, 63,5%. Tá? Então, isso é muito preocupante. Tá? Então, vejam o potencial que nós temos no Brasil de aumentar a nossa produção de carne, de grãos, de alimento, só recuperando pastagem degradada. Nós não precisamos desmatar mais nada de floresta nativa nos próximos anos para a gente continuar sendo uma potência do agronegócio, continuar sendo uma potência de exportação de grãos e carne e de alimento. A gente não precisa de fazer desmatamento. Só aproveitando as áreas de pastagem degradadas, a gente já consegue deslanchar muito. Né? Pode passar, esse aí é só um esquema de recuperação de degradação. Então, vamos falar em questão presente e futuro. Pode ter mais um. Então, a recuperação ambiental vai e deve ocorrer associada com sistemas produtivos, dentro do conceito da sustentabilidade, que, na verdade, está dentro do que nós chamamos hoje de sexta onda do desenvolvimento. A gente fala muito de sustentabilidade, mas hoje esse conceito está mudando para esse outro, que é o ESG, que é uma sigla no inglês, né? Mas que tem o mesmo tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e a governança, que antes a gente falava que era a sustentabilidade tinha um tripé, que era o ambiental, o social e o econômico. Então, o econômico foi substituído pela governança, que é uma coisa mais ampla. Né? Vocês já devem ter visto isso aí. Né? Então, não é só mais a questão econômica, é a questão governança. Quer dizer, é a governança que envolve muito mais do econômico, envolve o planejamento, envolve a gestão, e o poder de decisão não está só amarrado com o poder político, mas o poder social, fazendo essa gestão, fazendo as coisas acontecer através de associações, de organizações não governamentais que vão fazer toda essa governança. Então, a gente está falando aqui hoje de isso aqui de século XXI. Então, se a gente for falar, o século XXI iniciou, então eu acho que essa questão da sexta onda é o início do século XXI. Então, o que são essas ondas de inovação, né? As 6 ondas de inovação?
Como é que está meu tempo? Acabou já? Então, só passar rapidamente. Pai, pode colocar todas aí, então. Então, eu nem vou... Nós nem precisamos também explanar isso aqui, que isso aqui é um conteúdo já que a gente viu aí no segundo grau na escola, né? Vocês já estão bem alinhados com isso aí. Então, só destacar, né, que a primeira onda de inovação foi a primeira revolução industrial, acontecida lá na Inglaterra, né, final do século XVIII, e depois veio as outras ondas, né? Segunda revolução industrial, a terceira, a quarta, a quinta onda, que está muito relacionada com a questão da internet, da informática, e aí nós estamos na sexta onda, 2020, né, que é a coisa presente, 2020 foi ontem. Então, iniciamos essa sexta onda. Tá? Aí você pode passar todas aí até chegar na sexta, que é só a explicação de cada um. Então, volta, só mais um. Então, a sexta onda vai de encontro com essa questão de investir na sustentabilidade. O tripé está aí, ó, o ambiental, o social e a governança, substituindo aí a questão da econômica. Só faça uma reflexão. Quem aproveitou as outras ondas, primeira revolução industrial, segunda, terceira, ficaram ricos, né? Não só pessoas, como instituições, como países. Então, quem tiver a fim de ficar rico aí agora, é só entrar na sexta onda, a hora é esta. Tá? Então, obrigado vocês aí pela atenção e vamos continuar disponível aí para o debate. Nós agradecemos pela explanação, tá? Pedimos que permaneça aqui conosco, pois convidaremos neste momento os debatedores. Convidamos para que ocupe lugar em nosso dispositivo de debate Creso de Oliveira Vilela, economista com pós-graduação em gestão de marketing e gestão ambiental, atualmente cursando agronomia, vereador durante o ano de 2020 e 2021, secretário municipal de Meio Ambiente de Jataí, trabalhou em vários anos em Jataí como corretor e consultor imobiliário. Convidamos também Karina Testa, graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Goiás, graduada em Direito pela Universidade de Rio Verde, Univ, pós-graduada em Direito do Agronegócio, Meio Ambiente e Desenvolvimento, pós-graduada em Direito Ambiental com ênfase em agronegócio, mestranda em Direito do Agronegócio, advogada ambiental e sócia da Álvaro Santos Advocacia. Convidamos ainda Alessandro Assis, agrimensor pelo Instituto Federal de Goiás, geógrafo pela Universidade Federal de Goiás, proprietário da empresa Congeon, que atua nas áreas de meio ambiente e geotecnologia desde o ano de 2010. Convidamos o engenheiro florestal Danival Vieira de Freitas, que atuará como mediador nos debates das engenharias. Lembramos a todos os presentes que as regras do debate foram repassadas aos nossos convidados para que pudéssemos ter um encaminhamento e a duração prevista para este evento. Seja bem-vindo, Danival. O comando está para você. Boa noite. Que maravilha, né? Boa noite, pessoal. Aí sim. Não... Esse debate aqui, diferente do debate político, é um debate técnico, construtivo, visando essa transformação. Então, a gente tem que estar aqui acalorado, motivados, né? Com a grande satisfação que eu estou aqui participando. Que maravilha o convite e a organização, né, Cantinho? Tenho certeza que isso vai virar um sucesso, não só aqui em Jataí, isso vai pegar no Brasil, né? E a gente precisa dessas associações, a organização. Vocês, técnicos, que estão ali na linha de frente, de fato, recebendo todas essas demandas da sociedade, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, e ali propondo diretamente essas mudanças e realizando essas intervenções. É uma satisfação também a gente trazer um tema de tão grande importância nesse momento, para todo o Brasil, mas
pensando globalmente, nós temos aí inúmeras nações extremamente preocupadas com o que realmente possa acontecer, caso nós não tenhamos essa mudança e essas transformações e a inteligência devida para as intervenções. Eu acredito que aqui em Jataí nós também recebemos esse reflexo, seja na área urbana, seja na área de produção. Né, nós já tivemos aqui, né, essa belíssima fala do Enio. Né, muito obrigado, Enio. E para a gente iniciar, então, esse debate, eu gostaria de convidar, né, a Karina, a representante, realmente, da mulher forte, da mulher capaz, competente, dentro da engenharia florestal, que tenha um currículo vasto, que não cansou e não cansa de buscar novos conhecimentos, de romper essas fronteiras. Fico feliz de revê-la. E eu gostaria de convidar para a gente iniciar o debate. Vou aqui realizar o sorteio, como de praxe. É importante que a gente faça isso. Vocês estão vendo aqui à minha frente, né, um baú. Nós temos 5 perguntas, e nesse primeiro bloco de debate, nós temos essas perguntas que serão direcionadas, né, com um tema que realmente ele é determinado, e dentre esses 5 temas associados a essas mudanças climáticas, o primeiro tema sorteado, então, só um instante, é o tema de número 3. O tema de número 3 trata sobre mudanças climáticas. O clima cada vez mais instável e regiões produtoras como a nossa precisa de uma certa estabilidade climática para garantir a segurança alimentar, Karina, da população. Então, o que você acha que precisa ser feito para frear as mudanças climáticas que vêm afetando nossos recursos naturais? Bom, boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer, em nome do professor Danival, que foi quem me fez o convite para estar aqui essa noite, parabenizar Cantimiro, em seu nome, o evento de um tema tão relevante, tão atual, mas também tão antigo, de debates ao longo de vários anos, discutindo essa questão climática. E cumprimentar os demais debatedores aqui, parabenizando especialmente o Enio pela belíssima explanação na palestra inaugural. Quando a gente fala sobre mudanças climáticas, e aí eu falo que é um estudo constante sobre isso, desde a engenharia florestal, hoje advogada na área ambiental, e meu mestrado, eu falo sobre, minha dissertação sobre financiamento climático. É a temática que eu estou tratando no meu mestrado. Se a gente for pensar sobre esse tema, desde lá da primeira conferência que tratou de meio ambiente, lá em Estocolmo, em 1972, as pessoas já começaram a perceber a necessidade de conciliar produção com prevenção. E isso foi se estendendo ao longo dos anos, até que a gente chega num momento crucial para mim, que é considerado talvez o acordo internacional mais importante, que é o Acordo de Paris, firmado lá em 2015, e que o Brasil vem reiterando os seus compromissos perante o mundo, né, nesse cenário internacional, que trata justamente da mitigação das mudanças climáticas. Então, o Brasil ele assumiu compromissos perante esse Acordo de Paris e se comprometeu a reduzir a emissão de gases de efeito estufa com vistas a mitigar o aumento da temperatura global. Esse é um esforço de diversos países, mas por que eu chamo a atenção para esse Acordo de Paris, em especial nessa discussão nossa? Porque entre os compromissos e as metas assumidas pelo Brasil, eu coloco o engenheiro florestal no centro disso, como profissional ideal para auxiliar o Brasil no compromisso que ele assumiu perante o cenário internacional. Entre as metas e compromissos assumidos pelo Brasil, tem, por exemplo, uma meta de restauração de 12 milhões de hectares de floresta nativa. Quem é o profissional capaz de fazer com que isso aconteça? Obviamente que é um conjunto de esforços, mas é o engenheiro florestal que vai auxiliar nessa recuperação de áreas degradadas, por exemplo, na restauração de florestas. Assumiu compromissos relacionados ao setor energético,
seja para a questão de biocombustíveis, seja relacionado à questão de matriz energética, além da energia proveniente da água, energia proveniente de usinas hidrelétricas, também o aumento do uso de biomassa, o aumento do uso de energia eólica, o aumento dessas energias alternativas e sustentáveis. Então, o engenheiro florestal ele está no centro disso. Quando a gente pensa, tal profissional é o profissional do futuro, o engenheiro florestal ele é o profissional do agora. Vocês precisam, principalmente quem está na academia, quem ainda não se formou, quem ainda não sabe o que vai fazer depois que formar, o mercado de trabalho está cheio de oportunidades para o engenheiro florestal, especialmente quando o assunto é mitigação de mudanças climáticas. E aí a gente está aqui, professor Danival, eu peço que você controle o tempo, porque eu gosto de falar. Gostaríamos de informar que a senhora tem 20 segundos para concluir. Vamos lá, a gente está numa região do agronegócio, e a gente precisa explorar isso, para finalizar minha fala. Então, o que eu imagino, respondendo à pergunta do professor Danival, o que pode ser feito, então, nesse cenário de polo do agronegócio e necessidade de mudança climática com o profissional engenheiro florestal? Primeira coisa, o óbvio precisa ser dito. As pessoas precisam entender o que é isso aqui, o que é mudança climática, qual que é o efeito que isso vai trazer para a minha lavoura. O que eu tenho que fazer para que eu seja mais sustentável, de forma até a agregar valor para o meu produto que eu vou comercializar, cumprir exigências de mercado internacional, por exemplo. O engenheiro florestal ele precisa auxiliar o produtor rural na gestão ambiental do imóvel dele, para cumprir a legislação ambiental e se adequar naquilo que não estiver de acordo com o que ela determina. Karina, que maravilha, né? Você trazendo dados e informações, né, e colocando realmente a engenharia florestal nesse centro e dando continuidade nessa criação de valor. Né. É engraçado como nós temos aqui algo que não é tão compatível, né, principalmente a nossa região. Nós estamos aqui no celeiro do mundo, é um dos celeiros do mundo. Mas nós vivemos ainda na primeira era de desenvolvimento socioeconômico. Nós comercializamos commodities. Isso data de 1750, é o que nós vivemos na região. E o Enio traz dados para a gente sobre essa sexta onda, o ESG. E aí nós estamos falando de uma onda do século XXI. E dentro do que você está retratando, como que a gente pode gerar uma compatibilidade melhor entre uma região que ainda se move economicamente por um modelo tão arcaico, mas a gente e o mundo, né, tem um apelo muito grande por algo que é tão avançado, ou do futuro, que a gente deveria estar vivendo o presente, mas que aqui a gente pode colocar como do futuro, com essa sustentabilidade tão demandada, tão real. Eu sou defensora do agronegócio. Sou advogada ambiental, mas eu sou defensora do agronegócio que é feito de forma correta, que respeita a legislação e que sabe o que está fazendo. O produtor rural ele alimenta o mundo, e agronegócio é desde agricultura familiar, pequeno, médio, grande produtor. Está tudo envolvido nisso. A questão a gente precisa mostrar para o mundo que o agronegócio brasileiro é sustentável. A gente precisa, e aí utilizo até de uma fala do Enio, a gente precisa conhecer, por exemplo, o mercado de carbono, créditos de carbono. A gente tem potencial para isso. A gente precisa desenvolver mercados que mostrem que países poluentes podem comprar créditos de carbono que o nosso país consegue gerar de acordo com produções sustentáveis. A Embrapa, por exemplo, tem um programa de soja carbono zero, capaz de lavouras de soja gerarem créditos de carbono. Então, voltando à questão, o ESG ele é desenvolvido já pelo produtor rural brasileiro. Ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa mostrar que ele desenvolve isso, ele precisa ter o selo, porque o mercado exige um selo. Ele precisa se desenvolver não só em relação à questão ambiental, à questão social. A gente vê aí uma série de situações ainda envolvendo trabalho análogo à escravidão, que é inadmissível. Precisa cuidar desses pontos, e a governança, a gestão, isso é fundamental. A gestão do negócio, envolvendo a questão financeira, envolvendo a questão ambiental e, sobretudo, a sustentabilidade do próprio negócio em si. Não adianta eu respeitar o meio ambiente, eu respeitar as leis trabalhistas, se o meu negócio ele não vai para frente.
todo mundo quer ganhar dinheiro também. Então, a gente precisa, repito, desde lá da Conferência de Estocolmo, a gente precisa conciliar produção com preservação. Karina, muito obrigado. Voltaremos em breve para a gente retomar. Eu gostaria agora de convidar o Crésio, que é o nosso secretário, é o nosso representante do governo municipal, e eu acredito que, quando a gente fala nessa linha de frente, realmente, o nosso secretário de Meio Ambiente, ele está ali tentando dar o melhor equilíbrio, ainda mais para uma região como essa. Muito obrigado, Crésio. E a gente continua dentro desse primeiro bloco com perguntas determinadas. Vou realizar o sorteio. Danival, antes de você realizar o sorteio, só gostaria de lembrar aos nossos participantes que eles têm um tempo de 4 minutos para responder a pergunta e, posteriormente, 3 minutos para a réplica. Tá? Então, eu gostaria de lembrá-los deste tempo. Por favor. Vamos para o sorteio. Nós temos aqui mais 4 perguntas. Questão de número 4. E eu me lembro bem das inúmeras idas do senhor à mídia para falar sobre esse tema, queimadas. Nos últimos anos, a gente tem visto um aumento significativo no número de queimadas. Só para se ter uma ideia, até o mês passado, dados do Corpo de Bombeiro apontaram que foram registrados quase 6.300 focos de incêndios no estado de Goiás. É um número alarmante e preocupante. Então, eu pergunto ao senhor, o que a engenharia florestal pode fazer para ajudar no controle das queimadas que assolam o meio ambiente? Bom, antes de responder, fazer uns cumprimentos rápidos, primeiro agradecer ao Cantimiro pelo convite, viu, Cantimiro? Também cumprimentar o professor Denival. Eu gosto muito do pessoal da Florestal, a gente tem um contato grande, vão muitos alunos lá, o professor Carlos Rogério, um parceirão meu lá, né? E temos também o pessoal que trabalha com a gente no licenciamento ali, né? Está lá a Tatiele, o Denis, o Antônio Félix, passou um tempo com a gente lá, né, Antônio? E tem mais uma galera aí, está sempre lá na secretaria, né? A gente gosta muito do pessoal, tem tudo a ver, florestal com ambiental ali, com o secretário do Meio Ambiente, né? E cumprimentar também a doutora Karine, o Enio, parceirão também, do conselho, né? Conselheiro do Meio Ambiente, junto comigo lá, mais uma turma. O Alessandro, do Geocom, também, né? Consultor aí, renomado, já está aí atuando bastante aqui na cidade, na região e no Brasil, né, Alessandro? A gente tem hoje técnicos aqui na nossa região que atuam no Brasil, no mundo, né? Já está aí hoje, dá muito orgulho para a gente, né? Sempre deu, mas está intensificando, né, Cantimiro, né? Já está aí, o nosso está, graças a Deus, está indo embora. Bom, então vamos lá, pergunta que o tempo é curto. Bom, questão de queimadas. Bom, os engenheiros florestais, né, com relação, vamos dizer assim, se a gente olhar ele pelo lado de consultor, né, é óbvio que ele tem que estar dando orientação para os clientes deles, né, com relação às técnicas, né, que precisa fazer. Falando aqui mais especificamente de área rural, né, que é a parte de aceiros, a parte de controles, queimadas controladas, né. Então, o engenheiro florestal tem que ter, vamos dizer assim, esse know-how, né, esse aprendizado para levar para os clientes deles, né, porque a gente tem 2 tipos de queimada, pelo menos a princípio, falando de forma bem resumida, né, que é o fogo natural que ocorre, mas que, vamos dizer assim, os produtores têm que estar preparados e têm que estar orientados pelos engenheiros florestais, né? E tem também o fogo criminoso, né? Que isso ocorre muito. E das 2 formas, desde que o produtor rural ali, ou o proprietário da área rural tenha ali um técnico, né, bem preparado, que o oriente, né, sobre as técnicas de controle de fogo e de, vamos dizer assim, para estar evitando mesmo esse tipo de coisa, né? Graças a Deus, assim, se a gente falar da nossa realidade desses últimos 2 anos, assim, foram 2 anos mais úmidos aqui a região, né? A gente teve menos, né? O primeiro ano que eu tive, 2021, foi um ano mais complicado, teve incêndios grandes aqui na região, né? Nossa região está muito preparada, né? Tem o Corpo de Bombeiros, parceria com o Sindicato Rural, né? E os próprios produtores, né? Vamos dizer, estão mais atentos, né?
Parte urbana também, a gente lá na secretaria, a gente faz muita orientação nas escolas, a gente vai na mídia, tem a questão de limpeza de lotes, porque a parte urbana também tem muito incêndio, e, de certa forma, os engenheiros florestais também podem estar dando essa atenção aí à área urbana também, né? Também fazendo, vamos dizer assim, esclarecimentos à comunidade, tudo, né? Então é isso, vamos resumir aqui, que está estourando o tempo aí, né, Júnior? Cres, a gente tem que aproveitá-lo aqui, né, como esse representante do poder público. Eu gostaria até agora de voltar para uma questão mais urbana. Como que a secretaria hoje, né, sobre a sua gestão, vem trabalhando esses impactos dessas alterações climáticas, né? A gente hoje está aí com a sensação térmica elevadíssima, há 15 dias atrás, uma ventania aí com ventos superiores a 70 km por hora, e depois do vendaval nós temos chuvas. Como que a secretaria vem atuando? O que está sendo feito para mitigar esses danos dessas alterações climáticas que nós sentimos tanto, né, como sociedade? Bom, professor, a secretaria ela tem o lado, vamos dizer assim, mais educativo, de esclarecimento, né? É o que a gente pode fazer. Obviamente, se a gente for ver a parte urbana, né, a parte de lotes que eu estava falando aqui para vocês, né, a gente tem ali, sei lá, 18 mil lotes vagos em Jataí, alguma coisa nesse sentido, né? E que, infelizmente, a maioria não tem o cuidado necessário. Chega essa época, quando a época é mais seca, né, com mato, né, isso gera incêndios, né? Ou seja, o incêndio vai aquecer a cidade, né, vai dar uma sensação térmica na região ruim, né, vai ter fumaça, né, vai dar problemas de saúde, né, calor, problemas de saúde. A secretaria, ela, vamos dizer assim, ela tem esse lado educacional, que vai nas escolas, vai na mídia, está sempre esclarecendo, sempre conversando, mas tem a parte também punitiva, aí já a parte do setor de serviços urbanos, né, que ele percorre a cidade inteira, notificando, multando, né, a parte de fiscalização ambiental, se ela recebe denúncias, né, a gente fala muito, né, o pessoal às vezes liga, olha, botaram fogo em tal lugar, né, em tal lote, né, precisa tirar uma foto, gente, porque senão o fiscal fica de mão amarrada, né, porque se ele tem a foto, vê quem foi, ele consegue multar, consegue autuar, né, é um crime gravíssimo hoje, né. Então, assim, a gente tenta dar a nossa contribuição nesse sentido, mas na parte da Secretaria do Meio Ambiente, ela tem esse lado mais, a gente tenta mais esclarecer a comunidade, esclarecer a população. Obviamente, nós temos os nossos programas de ação ambiental, que tem muito a ver com essa questão das mudanças climáticas, que é a questão dos reflorestamentos, né? Quem tiver projetos na fazenda. Quando eu falo fazenda, de modo geral, pode ser uma pequena área, uma média área, uma grande área, a gente não tem esse tipo de... Né? Não muda, né, se é pequeno ou se é grande. A gente quer fazer o projeto, né? Obviamente, a pessoa tem que ir nos mostrar, a gente vai lá, o pessoal de ação ambiental vai ver se tem realmente necessidade, se comporta, o que comporta, se é um projeto pequeno, um projeto grande, seja de reflorestamento, seja de um programa de conservação de nascentes. A gente tem o programa mais importante, a missão mais importante que o prefeito Humberto Machado me deu foi o programa de conservação de nascentes rurais. É cercamento de nascente mesmo. A gente vai, faz as visitas, se a pessoa tem uma nascente que não está protegida, né, a gente dá todo o material para ela cercar. Dependendo da disponibilidade de mão de obra, às vezes a gente até cerca, mas a questão de mão de obra hoje está muito complicada, a demanda da cidade é muito grande, né? Então, normalmente, a gente doa todo o material, poste, arame, prego, tudo, né? É só a pessoa ter alguém para ajudá-lo a cercar. E interessante, em Jataí, só para fechar, Jataí já foi muito forte em pecuária, né? Hoje continua forte, mas uma pecuária intensiva, uma pecuária, vamos dizer assim, de confinamento, né? E a maior parte, a gente sabe, é soja. Então, a gente achou, bom, a gente vai ter o maior trabalho com a área de pecuária, né? Mas a gente teve uma surpresa agradável, que as áreas de pecuária que ainda restam, a maior parte é fechada, eles fecham, até porque é um trabalho da Secretaria do Meio Ambiente há muitos anos, né? Tem mais de 20 anos a Secretaria do Meio Ambiente aqui atuando em Jataí, né?
O que está dando problema hoje, vocês já devem estar careca de escutar aí também na Florestal, é nas áreas de lavoura, por causa do nosso amigo javali. Maior dano ambiental hoje a gente encontra, chama-se javali inascente, né? É o maior problema. E é onde nós estamos cercando, né? Na área de lavoura com o javali, porque a pecuária, a maior parte, está fechada. Tá bom, gente, desculpa, estou falando rápido aqui, porque o tempo é curto. O senhor seguiu o tempo, secretário. Muito obrigado, Crédito. Ótimo, maravilha, é bom ouvi-los. Nós encerramos, então, esse bloco com perguntas determinadas, e agora nós vamos avançar para o segundo bloco. Esse bloco é um bloco de temas livres, que nós teremos a participação, né, do Alessandro e do Enio. Eu gostaria de convidar, então, Alessandro, para que a gente desse continuidade. Então, nós começamos aqui com algumas informações que são vitais, né, que tratam especificamente sobre as mudanças climáticas, né, trazidas pela Karina, e depois a busca desse equilíbrio entre o setor produtivo e o meio ambiente, e aí a gente usa essa palavra dessa sexta onda, que é a sustentabilidade. Nós sabemos que o Cerrado comemorou agora recentemente, aí, foi aniversário, uma data importante, e nós tivemos uma lei importante também promulgada, e eu queria trazer esse ponto de equilíbrio. O Cerrado ele é produtor, né? Dentro do agronegócio é uma região conhecida como produtora. Mas o Cerrado, quando a gente pensa nesse ambiente, nesse ecossistema, ele tem um papel vital na produção de água, e isso está sendo tratado. Não há produção sem água. Eu sei que a GECOM realiza inúmeros trabalhos, inúmeras atividades, e está nessa linha de frente, realmente, dessas demandas, principalmente com CNPJs, com instituições que visam mitigar esses danos. Eu gostaria de ouvir de você qual é a filosofia da GECOM diante dessas tratativas que nós estamos trazendo de mudança climática, como que você vem inserindo isso dentro do contexto da empresa e qual é o papel dos engenheiros florestais dentro da sua empresa e as perspectivas para que eles, no futuro próximo, possam procurá-lo como oportunidade de trabalho. Certo. Boa noite a todos, então. Vamos falar meu nome é Alessandro, né? Sou proprietário da Congel, antiga Geocom. E a gente vem atuando nessa parte de consultoria desde 2010. Começamos na parte urbana e hoje nós estamos muito focados na parte rural. E o que eu tenho para falar em termos de experiência, que esses debates são muito importantes, porém não adianta nada a gente ficar debatendo se não chegar no produtor rural, se não pensar no produtor rural. Porque, muitas das vezes, as ideias que saem desde legislações e tudo mais, são pensadas por pessoas que estão atrás de uma mesa, que não têm um conhecimento prático da realidade. Então, eu quero só colocar uma experiência aqui para vocês que a gente teve. A gente tem algumas áreas de recuperações de nascentes, e uma das grandes dificuldades que a gente tem é encontrar produtor rural disposto a ganhar tudo e cercar a sua área, igual o Crésio falou. O Enio está aqui da AmaRio, ele também tem um projeto desse. Deve sentir a dificuldade de convencer o produtor a falar, você vai ganhar tudo, você vai só cercar a sua nascente e a gente vai cuidar. Eles não querem. Por quê? Por conta do medo, por conta da insegurança que eles têm perante o órgão público, perante a questão da legislação, que, muitas das vezes, ela é mais punitiva. Ela não agrega para esse produtor rural. E aí, eu penso que uma saída seria a questão do pagamento por serviços ambientais mesmo. E eu vou fazer uma conta rápida aqui para vocês. Uma nascente, ela tem uma área, se a gente pensar 50 metros de raio, de mais ou menos 0,8 hectares. Se a gente pensar que desses 0,8 hectares, 0,3 está com vegetação nativa, 0,5 hectares estaria, vamos pensar, consolidado perante o Código Florestal, que reduz essa metragem mínima para 15 metros. Qual que é a alternativa de eu chegar num produtor rural, e a gente teve exemplo disso nesse ano? O
produtor rural tinha umas 10 nascentes dele, e vamos pensar, 10 vezes 0,5 daria 5 hectares. Ele faz uma conta simples. 0,5 hectares vezes 80 sacos que consegue produzir, dá X sacos, vezes R$150 que está o valor da saca, eu vou deixar de ganhar, de embolsar R$6.000 por nascente. Então, é essa conta que ele faz. Outros produtores já falaram isso para mim. Então, a gente tem que debater, mas tem que debater pensando no produtor, pensando em como a gente vai conseguir convencer ele, e na maioria das vezes não basta a questão filosófica da coisa, é financeira, é um desconto num tributo, é um desconto, algum outro benefício que ele vai ter perante, principalmente a questão de tributação, talvez, ou então embolsar algum dinheiro mesmo. Então, se a gente pensar em uma nascente, a gente está falando em torno de R$6.000 por nascente. Esse produtor, nesse caso, tinha 10 nascentes, daria R$60.000 por ano. Se a gente tivesse uma política igual os produtores de água, da ANA, que Rio Verde desenvolveu isso um tempo, eu não sei se ainda está vigente, mas essa questão do produtor de água, não, você vai receber, então, R$60.000 por ano, e nós vamos cercar a sua nascente, que automaticamente vai contribuir para toda a área urbana, por exemplo, se for a montante da captação. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso. A gente tem que pensar no produtor. Esses debates aqui não podem ser apenas bibliográficos, tem que ser pensando na realidade do produtor. Muito obrigado, Alessandro. Na sequência, o próximo debate é com a agronomia, né? É bom que a gente já vai aquecendo tudo isso, porque todos os temas estão interligados, né? E como é bom a gente vir para o debate, ter aqui os representantes, né, de diferentes esferas da nossa sociedade, porque nós percebemos mesmo, não sei se é um atraso ou um não querer, de uma cultura para os serviços ecossistêmicos. A gente percebe isso em várias outras regiões do Brasil, né? E talvez regiões até menos desenvolvidas que nós temos aqui. Então, os motivos que levam a esse atraso, será que parte de uma ação necessária mais efetiva do poder público? Ou isso faz parte de um perfil cultural do nosso modelo de produção e das origens das pessoas que aqui estão e desenvolvem esse agronegócio? Ou realmente falta o que a Karina trouxe, que é uma conscientização e um conhecimento mais claro de uma importância sobre esses serviços ecossistemas como um retorno direto para a qualidade de sua produção? Digo isso porque o Brasil, nesse momento, dentro das suas relações diplomáticas internacionais, está tentando desconstruir mais de 20 problemas para que a nossa produção seja escoada para a Europa. E o governo brasileiro não está conseguindo. E muitas dessas questões estão associadas realmente à qualidade e à conformidade de como nós produzimos. Então, pensando no nosso cenário, na nossa identidade, até porque o intuito nosso é levar algo palpável para esses produtores, na sua visão, além dessa parte de tributação, falta consciência, falta um conhecimento, falta uma sensibilização, parâmetros, experiência desses produtores, porque só para a gente entender um pouco mais, para a gente direcionar um documento no final. Eu entendo que existe a questão do medo, do receio do produtor rural em, entre aspas, abrir as portas da sua fazenda nessa questão ambiental. Por que eu falo isso? Porque quando ele vai fazer uma recuperação dentro de um programa, ele, teoricamente, ele vai ser visitado. Ele vai ser visitado desde pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo MP, que é o Ministério Público, ou outras instituições. E ele tem, pelo que eu já senti, medo de expor a sua realidade. Porque, na maioria das vezes, mesmo que ele esteja correto ali na maioria das situações, mas tem um déficit de reserva legal, tem um déficit de APP, então ele tem esse receio mesmo. E aí, para a gente melhorar essa questão, eu penso que nós temos que partir desde a conscientização dele, como entidade do Sindicato Rural, por exemplo, e diminuir a burocratização, para a gente tirar esse medo dele. E aí, só uma questão rápida, está tudo ligado ao CAR, se a gente pensar, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde, que desde 2015 que ele está vigente, hoje em Goiás tem mais de 180 mil imóveis, e desses 180 mil imóveis, vamos pensar, temos 200, 300 CAR aprovados. Então,
ele fala, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso ou aquilo outro, sendo que não tem uma sequência, ele não consegue ver o final. Então, a minha contribuição que eu tenho é, vamos pensar no produtor rural e dialogar com ele ali, desburocratizar. Se a gente conseguir fazer essa desburocratização, a gente vai tirar esse receio dele, automaticamente eu penso que ele vai abrir mais as portas para essa questão ambiental de deixar cercar uma nascente, porque hoje, se a gente pensar no Código Florestal, a consolidação é 15 metros. Então, para que ele vai deixar 50 metros de raio de uma nascente, sendo que a legislação permite 15 metros? Então, é isso que a gente tem que pensar e passa pelo pagamento dos serviços ambientais, que é o PSA. Perfeito. Muito obrigado, Alessandro. Muito bom. Dando continuidade, gostaria de convidar o Enio, né? O Enio que trouxe aí para a gente essa fala, essa palestra, essas informações iniciais. Enio, nós temos alguns estudos aqui na região que demonstram que os grandes produtores, eles estão com uma adequação rural perfeita, né? Com algumas exceções. Mas se eles estão, então, adequados, se a sua propriedade está adequada, se ele não tem tanta preocupação, né, com essas exigências ambientais, e aí eu vejo a Karina trazendo a importância do valor, né? Como levar valor? Eu gostaria de perguntar, como que o engenheiro florestal pode levar valor para esse grande produtor que já tem uma adequação rural, está tudo em conformidade? Mas como que ele pode levar esse valor para agregar na sua produção, ou no seu modelo de produção, ou na sua comercialização? Isso aí é um desafio, né? Você mudar a forma de pensar, mudar paradigmas, né, de produção. Pegando a fala aqui do Alessandro, dos colegas aqui, dá para a gente amarrar isso aí. Né? Já existe uma cultura de fazer algo daquela forma, né? E mesmo que você tenha políticas ambientais que já vem sendo discutido desde 1972, lá, a Conferência de Estocolmo, todos os acordos que foram feitos de clima, Protocolo de Quioto, 1997, de Paris, 2015. Então, ainda fica essa questão, falta informação, falta convencimento, falta políticas públicas também, para viabilizar tudo isso. O Alessandro já deu a parte da resposta, a questão do CAR. Né? Logo depois da promulgação do Código Florestal, do novo código, do atual código, foi implantado o CAR. Então, assim, com um esforço não muito grande, 100% das propriedades do Brasil fizeram o CAR. Né? Estão cadastradas no CAR, estão todas cadastradas. O que falta agora? Falta a continuidade disso, falta implementar o PRA, que são os planos de recuperação ambiental. Então, olha o puta mercado aí da engenharia florestal para fazer a recuperação ambiental dessas nascentes, dessas áreas de preservação permanente, das reservas legais, né, que muitas delas vão ser recuperadas, regeneradas, né, recompostas, um replantio, reflorestamentos. Então, essa questão do convencimento, eu acho que ela é difícil, precisa muito de políticas públicas mesmo, né? A questão do pagamento dos serviços ambientais, que seria importantíssimo você dar esse incentivo. Tem a questão econômica, olha o tripé aí, a questão econômica está aqui nesse tripé, não é só o ambiental, não é só o social. O produtor realmente faz essa conta econômica. Não, mas a água continua fluindo aqui na nascente, então está tudo certo. Se eu colocar aqui a lavoura a 5 metros, 15 ou 50, a água vai continuar fluindo. Né? Então, é claro que esse poder de convencimento ele existe também. É claro que todo o conhecimento que você tem dentro das ciências, e aí pegando o gancho da engenharia florestal, pode ser levado para a questão desse convencimento. Mas se tiver uma política pública que direcione, aí a coisa acontece de forma mais fácil. Enio, nós temos um agronegócio extremamente profissional, que usa
tecnologia avançada, embora poucas desenvolvidas no nosso país, né? Mas você citou aí o montante financeiro hoje, né, de investidores internacionais no nosso agro para buscar essa sustentabilidade com participação desses profissionais como os engenheiros florestais. Na sua opinião, né, que vem atuando, como que nós podemos canalizar o produtor a esses investidores que vão colocar esse dinheiro? O Brasil hoje não tem dinheiro para pagar por esse serviço, mas nós temos investidores internacionais que podem pagar. Então, na sua visão, como que nós podemos, né, auxiliar empresas como nós temos aqui, representantes, auxiliar esses produtores a canalizar essa busca desse recurso por esses serviços ecossistêmicos? Então, essa questão dessa ponte, né, com os investidores é uma questão assim bem complicada também, porque você não tem, às vezes, muito acesso, né, mas já existem algumas coisas que a gente está até lidando com isso aí. A nossa associação, a AMA Rio, ela conseguiu, o ano passado, um apoio, não um investimento total, mas um pequeno apoio para fazer recuperação de nascentes, de uma ONG dos Estados Unidos, que você simplesmente mostra para eles os locais que precisam ser recuperados, que têm potencial, e aí, mediante o consentimento do produtor, vem um recurso que dá para custear parte dessa recuperação ambiental. Tá? É só parte. Você pensando aí, o custo de plantar uma muda hoje, em torno aí de, como o dinheiro vem em dólar, né, em torno aí de 4, 5 dólares para você plantar uma muda e cuidar dela. Então, você consegue um investimento em torno de 80 centes de dólar que vem desse recurso. Tá? Então, isso é uma fonte de financiamento. Agora, isso são algumas organizações não governamentais que estão fazendo isso, né, mediante as suas articulações, fomentando esses projetos. Então, falta avançar. Eu acho que essa questão do mercado de carbono é uma das chaves aí para a gente está fomentando esses mercados de recuperação ambiental para que os projetos realmente possam ser financiados. Eu, particularmente, talvez a Karine esteja mais familiarizada com essa questão do mercado de carbono, mas a gente fica um pouco perdido. Onde que eu vou buscar esse mercado de carbono? Para falar a verdade, o Brasil ainda não tem uma política que regulamente isso, então a coisa fica muito solta, né? Então fica muito nas mãos de empresas. Mas o que a gente está vendo aí, em contato aí com a empresa de São Paulo, eles me disseram o seguinte: olha, daqui a um tempo o produtor não vai conseguir mais produzir se ele não tiver um selo de qualidade ambiental, um selo que dê para ele que ele está produzindo de forma correta. Os mercados vão continuar cada vez mais exigentes, né? Você pode ver que isso já vem acontecendo, mas cada vez mais isso vai acontecer. Eu, na minha visão, se não fosse essa guerra da Ucrânia, da Rússia, a coisa já estaria mais avançada. Tem muito recurso que poderia estar vindo para a área ambiental que está sendo direcionado para fazer a guerra, sabe? Então, eu acho que a gente poderia estar mais avançado nisso aí. Agradeço, Enio. Nós, então, chegamos no último bloco desse debate. Esse bloco nós vamos passar, então, para as considerações finais de vocês, as contribuições, né? Vocês terão 4 minutos para essas considerações finais. E para iniciar, só para uma provocação, nós já temos aqui algumas fazendas, alguns produtores que já possuem uma equipe multidisciplinar, né? Principalmente com engenheiros florestais, pelo entendimento de que esse conhecimento técnico tem agregado valor. E eu gostaria de ouvir de vocês, nessas considerações finais, que vão subsidiar um documento final para a gente tentar, né, ter uma provocação para instrumentos maiores, como políticas públicas, né, dentro do cenário, do contexto de atuação de vocês, né, o que vocês têm a trazer, a propor, a esclarecer, a considerar para essa plateia, né, de futuros engenheiros e futuros engenheiros florestais. Por favor, Karina.
Olha, eu poderia ficar falando sobre esse tema por horas. Sobre a questão do mercado de carbono, eu vejo que é uma dúvida muito grande de todo mundo em relação a isso, né? Eu queria fazer uma breve consideração em relação ao mercado de carbono. A gente tem hoje no Brasil um mercado voluntário de carbono. Então, eu sou uma empresa e eu quero mostrar que eu sou sustentável. Vou adquirir crédito de carbono para compensar a minha emissão. Eu fiz um evento, por exemplo, e eu quero ter uma pegada carbono zero, compro crédito de carbono. É um mercado voluntário ainda. Existem projetos de lei já em tramitação para regulamentar isso, para regular o mercado de carbono no Brasil. E aí, por coincidência, até mesmo hoje, eu tenho um amigo que ele trabalha numa empresa chama LuxCS, LUXCS. Hoje, eles estão lançando a empresa, primeira certificadora de crédito de carbono do mercado voluntário brasileira. Depois, quem tiver interesse, eu posso mandar. Então, eles trabalham com investidores, então, pessoas que têm interesse em adquirir crédito de carbono e pessoas que têm crédito de carbono para vender. E aí, esses créditos de carbono, eles têm, e aí fica aí uma área de trabalho para o engenheiro florestal. Eles estão desenvolvendo isso no Brasil, fazendo treinamentos com pessoas, com engenheiros florestais, para fazer validações de áreas a partir de 5.000 hectares. São áreas grandes, a princípio, mas eles aceitam, por exemplo, vários proprietários, na sequência, que formam uma área de 5.000 hectares para ver viabilidade, para desenvolver esse mercado de crédito de carbono. Mas, voltando, então, para as considerações finais, a fala de todos eu acho que foi muito boa, muito esclarecedora, cada um trazendo pontos fundamentais. E aí eu trago um resumo do que eu entendo que seria o necessário quando a gente trata de questões de mitigação de mudanças climáticas. Políticas ambientais, dentro de políticas ambientais, nós temos instrumentos de comando e controle, e a gente tem aqui o secretário, tem a Secretaria de Meio Ambiente, que desempenha um papel excelente nessa questão de comando e controle, fiscalizações ambientais, notificações, advertências, autuações. A gente tem instrumentos comunicativos e informativos, que é levar o conhecimento para a população, e eu acho que isso a gente precisa desenvolver, como o Alessandro falou, né? A gente precisa levar conhecimento para o produtor rural, ele precisa entender isso também. E aí eu repito, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes a gente imagina que ele sabe, que ele entende, muitos sabem, muitos entendem, mas tem aqueles que não sabem, que não entendem, que não têm consciência das consequências que determinada atitude pode trazer para o negócio dele. E temos os instrumentos econômicos, também, como falado. O Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais é um tipo de instrumento econômico. Lá em Rio Verde, desde 2011, ele é desenvolvido, ainda está vigente. Cada ano existem produtores que vão aderindo a esse Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais, especialmente para a recuperação de nascentes e do Ribeirão Abóboras, que é o rio que abastece o município, se estendendo para outros locais. Então, são políticas ambientais necessárias, precisam ser utilizadas de forma conjunta, controle e comando, informação e comunicação e instrumentos econômicos. E, para finalizar a minha fala, então, para não extrapolar muito o tempo também, né, a minha dica hoje para vocês que estão se formando em engenheiros florestais, busquem conhecer as demandas dos seus clientes, o que eles precisam, aonde está a dor dele. Ele tem medo de ter uma fiscalização no imóvel dele, por quê? Ele tem alguma irregularidade? Você vai levar para ele a solução da irregularidade, para que esse medo não exista mais. Ele quer desenvolver um novo negócio, ele quer implantar um ILPF na propriedade dele. Qual que é o custo que ele vai ter? Qual que é o benefício que isso vai trazer? Vocês precisam se formar profissionais capazes de mostrar que o ganho ambiental que ele vai levar, que as atitudes dele vão levar para o imóvel dele, vão contribuir para o negócio principal, que é a produção de soja, pecuária, milho, enfim. Hoje, se a gente for pensar, o produtor rural ele vai deixar de plantar para deixar uma área de floresta de pé? Hoje, eu acredito que ainda não. Por quê? A lavoura de soja dá mais rentabilidade para ele do que uma área de floresta em pé. Mas e se a gente desenvolve um mercado, por exemplo, a gente tem o exemplo da CPR Verde. Talvez vocês não conheçam, mas é mais da área jurídica, mas o produtor rural ele é acostumado com CPR. A gente tem a CPR Verde como uma possibilidade de investidores
fornecerem esses investimentos, fornecer dinheiro, fornecer ganho econômico para o produtor, que mantenha uma área de floresta em pé. E aí ele pode colocar na balança se vai compensar ele cortar aquilo ou não. Mas, enquanto isso não se desenvolve, enquanto isso não é levado a conhecimento do produtor, ele não vai manter o excedente dele de pé. Ele vai derrubar para plantar. Essa é a realidade. Então, vamos levar informação, vamos debater. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é fundamental para trazer resultado, para a gente ter novas ideias e para vocês que vão entrar no mercado de trabalho, que acabaram de entrar no mercado de trabalho, também enxergarem oportunidades. Karina, muito obrigado. Eu que agradeço. Crésio, gostaria de ouvi-lo. Dentro da sua fala, se você puder ter um tempo para apontar, de fato, as principais dificuldades hoje na secretaria, como que a academia poderia estar formando e que perfil seria esse desse profissional, e dentro dessas dificuldades, o que nós, como sociedade, e especificamente a academia, pode levar nesse documento que nós precisamos formatar. Bom, professor, a gente sabe que as faculdades de modo geral, os professores são todos empenhados, eles direcionam bem os alunos, né? Então, assim, a maior dificuldade mesmo, eu falo para os alunos aqui, ó, de cara aberta, né? A gente precisa, assim, que realmente vocês se empenhem, se aprofundem, se preparem, né? Para chegarem preparados no mercado de trabalho, porque hoje essa região nossa, cursos como o de vocês, florestal, ambiental, agronomia, está na crista da onda, né? E tem uma demanda por essa área de vocês muito grande. Mas o que a gente nota, e nota um pouco, às vezes, ali na secretaria também, é que o pessoal chega muito cru. É natural chegar cru. O pessoal sai da faculdade, óbvio, ele não tem uma experiência grande, né, de trabalho. Mas, assim, o que a gente dá de insight para vocês, de toque para vocês, é assim: de vocês aí que estão na federal, estão nas faculdades, aqueles que se esforçarem um pouco mais, né, que fazerem um pouco mais de sacrifício de fins de semana, de baladas, né, de vamos aprender o inglês também, que é importante, né? Então, assim, aqueles que se empenharem um pouco mais, eu acho que eles vão ter um diferencial muito grande aí, rápido, muito rápido, né? E para nós ali, seja na Secretaria do Meio Ambiente, seja em qualquer empresa que precise, né, vamos dizer assim, de florestais, de agrônomos, né, óbvio que vai ser uma mão na roda para nós todos, né, que precisamos de profissionais como vocês e profissionais preparados. Então, professor, respondendo um pouco aí a sua pergunta, está na mão deles, né? Está na mão deles dar esse algo a mais. Assim, a gente sabe que vocês não vão pegar o diploma e chegar numa empresa, chegar numa instituição governamental e já vão estar sabendo tudo e mandando ver. Não é isso, né? A experiência é o tempo que vai adquirir, né? Que vocês vão estar adquirindo com o tempo, né? Mas é como eu falei, se vocês aproveitarem esses anos de faculdade para, né, pegarem algo a mais, se esforçarem um pouco mais, se prepararem mais, isso para vocês, quando vocês chegarem no mercado de trabalho, vocês vão ver, é diferente, vocês vão ser mais valorizados ainda. E, repetindo, o Enio falou aqui a questão das áreas degradadas, né, Enio, que o pessoal tem que recuperar para estar plantando e aproveitando essas áreas, né? O que o pessoal hoje precisa de planos de recuperação de área degradada, é demais, né? Os produtores rurais, né, todo o tempo está precisando de profissionais para fazer projetos com esse intuito, né? Então, a área de vocês tem muitos campos, mas essa parte de área degradada é uma área muito importante que vocês podem ligar o radar, né? Já vão se preparando, já vão se aprofundando. Então, é isso, pessoal. Assim, a área de vocês é muito importante, essa região nossa que eu falo aqui, que é Goiás, Mato Grosso, essas áreas de abertura, aí, o Mato Piba, né, está demandando profissionais como vocês, assim, né, com muita intensidade. E eu digo, aqueles que tiverem um diferencialzinho a mais quando saem da faculdade, vocês vão ver que rapidamente vocês vão ser absorvidos pelo mercado aí. Tá bom? Sucesso para vocês aí. Torço para vocês.
tem muitas dores, né? Tem dores como empresário, tem dores na captação desses recursos humanos, tem as dores do atendimento qualificado, ter que inovar, criar algo, né, serviços que de fato possam impactar. Nas suas considerações, se for possível, você pincelar essas dores, seria importante. Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: sejam efetivos, sejam conhecedores de alguma vertente, definam algo e foquem nela, e cheguem no mercado pronto para resolver problemas. O mercado aqui de fora tem problemas, e a gente precisa de pessoas para solucionar isso. Eu vou na linha de pensamento do Creso também, onde eu falo que eu estou bastante ansioso e com a expectativa boa em relação ao PRA. Já está mais do que na hora desse PRA sair do papel. E quando ele sair do papel, eu penso que a parte florestal mesmo vai crescer gigantemente. Hoje, essa onda ambiental, desde de bancos, e hoje, infelizmente, o produtor rural só se preocupa em regularizar um CAR, regularizar alguma coisa, quando o banco falou para ele: não, espera aí, seu CAR está pendente, deu um PRODES aqui, eu não sei se vocês sabem o que é o PRODES, é um programa de desmatamento do INPE, onde que identifica desmatamentos, supressões em todo o Brasil. Hoje tem várias plataformas aí, particulares que elas fazem esse monitoramento, pega lá o WMS do PRODES e identifica se aquele polígono do CAR está sobreposto a um desmatamento. Quando apita isso lá no banco, o produtor fica quase doido. Ele me liga lá desesperado, querendo que eu resolva assim para ele. E só que não é assim. Então, hoje aqui em Goiás, nós temos novas legislações ambientais, florestais. Então, são algumas áreas. Por exemplo, primeiro, a legislação. O engenheiro florestal tem que sair da faculdade, do meu ponto de vista, decorado a 12.651, que é o Código Florestal Federal, a 18.104, que é o Código Florestal Estadual. Então, tem que conhecer de legislação, que parte depois para o PRA, que é os programas de regularização. Então, são essas duas linhas que eu posso deixar de contribuição para vocês. E sem contar o geoprocessamento. Tem que saber um ArcGIS da vida, um QGIS, alguma coisa assim. Então, se vocês saírem da faculdade com esses 3 pilares bem definidos, legislação, foco na questão do PRA, que passa pelos PRAD, e o conhecimento em geoprocessamento, tem vaga lá na Congel para vocês. Muito obrigado, Alessandro. Enio, você iniciou e você tem esse papel importante de finalizar. E nessa finalização nós falamos muito da quíntupla hélice, né? É quando a gente integra o ambiente, a gente integra a academia, a gente integra o setor produtivo, a gente integra órgãos governamentais, não governamentais. E a gente precisa finalizar esse ciclo de debate com algo palpável, real, para a gente demandar essas transformações. Na sua visão, depois desse debate, gostaria que você fizesse, nas suas considerações, uma síntese, mas também uma possibilidade de encaminhamento para a gente poder concretizar. Isso foi dito aqui, é importante que seja realizado, né? Vocês trouxeram, o Alessandro trouxe isso, para que a gente saia do campo filosófico teórico de um projeto e a gente, de fato, possa ir lá impactar. A missão está difícil, né? Eu gosto de fazer perguntas, né? As respostas são mais complicadas de dar, né? Mas vamos construir junto isso, né? Então, ainda pegando o gancho aqui da fala dos colegas, aproveitem esse momento que vocês têm de universitários, que vocês ainda estão dentro da universidade. Esse momento passa muito rápido, às vezes é difícil estudar, é muito corrido e tal, mas tem que aproveitar o tempo, né? Tem que aproveitar realmente sair da universidade com um diferencial, né?
E aí aproveita a questão da universidade. A universidade ela dá a oportunidade para vocês interagirem entre as áreas, né? Então, não fiquem só focados dentro do curso da engenharia florestal. Vão buscar conhecimentos em outros cursos também, que estejam dentro daquelas áreas que vocês têm intenção de atuar. Vão para biologia, vão para geografia, vão para agronomia, vão para outros cursos, para vocês pegarem mais conhecimentos com outras áreas, para vocês saírem com esses diferenciais. E aí uma questão legal também muito importante, vocês saírem com mais atribuições dentro do CREA. Porque se vocês saírem com o currículo só da engenharia florestal, são somente aquelas atribuições de engenheiro florestal que vocês vão ter. Mas dependendo de algumas outras disciplinas que fizerem fora, vocês vão sair com mais atribuições, e aí sim, casa com isso que o Creso falou, né, questão do diferencial do mercado, né? E aí, eu acho que solução, nós temos que enfrentar os desafios. Temos muito desafio pela frente. Nós estamos vivendo um momento único de transição no planeta. É uma transição planetária que nós estamos vivendo. Então, se nós pensarmos na característica do ser humano como espécie, o que esse ser humano sempre fez, desde quando ele surgiu nesse planeta? O ser humano sempre foi um usuário de recurso natural. Durante toda a nossa história da humanidade, nós sempre usamos os recursos naturais para a nossa sobrevivência, para o nosso alimento, para a construção das nossas habitações. Então, o grande desafio desse século XXI é isso: como conciliar o uso dos recursos naturais sem entrar em colapso, porque a espécie humana ela pode entrar em colapso. Existe, né, a questão ambiental, a questão climática, pode ser um dos colapsos aí que nós podemos sofrer, né? Então, como vamos lidar com isso? Como usar os recursos naturais desse planeta, que são limitados, principalmente a questão da água, para ofertar tudo o que nós precisamos para uma população que deve de chegar aí a mais ou menos 10 bilhões de pessoas. Somos 8 bilhões hoje, né? Um pouco mais de 8 bilhões. Imagina mais 2 bilhões de pessoas até 2050, mais ou menos. Então, o grande desafio é isso aí. Como a gente vai conciliar tudo isso? Como nós vamos continuar produzindo, alimentando, usando os recursos naturais, sem entrar em colapso, tá? Então, a natureza ela pode ser destruída? Não, a natureza ela não vai ser destruída. O problema é a espécie entrar em colapso, né? Nós já tivemos outros momentos históricos do nosso planeta, pegando a história geológica, que outras espécies entraram em extinção, né? Por exemplo, os dinossauros. Entrou em extinção, veio uma outra espécie, né? Foi um evento climático, natural na época, que levou essa extinção em massa, né? Talvez a gente pode acontecer uma extinção por questões antrópicas. Na verdade, muitas espécies já entraram em extinções por interferência antrópica. Outras espécies aí de fauna e flora já entraram em extinção já no planeta por conta da nossa interferência, tá? Então, a questão florestal é um ponto-chave nessa questão, pensando principalmente na questão climática. Lembrando da conversa que nós tivemos aqui, mas no início da noite, né, Cantimiro, as pessoas, às vezes, usando uma linguagem mais rudimentar, as pessoas ainda não caíram a ficha, né? Existe muito negacionismo ainda. Será que está acontecendo? Será que não? Né? Mas os dados científicos já provam, as mudanças climáticas estão aí, o aquecimento global está acontecendo, a gente já está sentindo na pele aí essas altas de temperatura, essas ondas de calor que vem vindo, né? E nós temos que mudar essa questão do aquecimento da superfície. É claro que a questão industrial é pesada, né? A queima dos combustíveis fósseis vem agregando muito carbono na atmosfera,
mudando essa questão da dinâmica do efeito estufa, mas o outro componente é a questão florestal, é a produção de calor na superfície terrestre, por conta da retirada da cobertura vegetal, que mudou o balanço de energia. Antes você tinha uma cobertura florestal que absorvia a energia solar, a luz eletromagnética do Sol, e a transformava, através do processo de fotossíntese, em carbono, em massa seca, carbono armazenado na árvore. E agora que você não tem mais essa cobertura vegetal, essa luz que chega na superfície não encontra a árvore, e hoje, dia 21 de setembro, é o dia da árvore, né? Então, essa árvore que não está mais na superfície, que não está mais fazendo esse processo, o balanço de energia agora é outro. O balanço de energia agora é o aquecimento. Então, essa questão florestal que está nas mãos de vocês aí, é uma das coisas que nós temos que mudar no planeta, reverter, na verdade. Reverter aquela condição que nós tínhamos algumas décadas atrás, alguns séculos atrás. Tá? E aí, não conseguindo a gente fazer todas as considerações e dar todas as respostas, a gente deixa mais perguntas para a gente ir respondendo, né? Muito obrigado, Enio. Então, para que todos possam ter uma participação mais efetiva, nós queremos propor, e a Associação de Engenheiros e Agrônomos, né, tem como sugestão que a academia, vocês participantes, nossos, né, ilustres convidados, possam participar da construção desse documento, deixá-lo depois, essa minuta pública, e que a gente possa, dentro dessa elaboração conjunta, a gente tomar as medidas cabíveis. Seja melhorando a comunicação, seja melhorando a sensibilização, seja identificando esses desafios, seja conhecendo outros instrumentos que já são realidades nos municípios, mas trazer para Jataí dentro de um ambiente que, de fato, possa ser mais equilibrado, né, que tenha uma participação mais efetiva da sociedade. E tenho certeza que, por meio da comunicação, e aqui nós temos o Valdenir como um ilustre representante, que irá nos auxiliar nesse papel, nós vamos levar isso. Tá? Nós vamos levar isso para os 4 cantos dessa região, desse município, que é rico, que é pujante, que me recebeu muito bem, sou feliz demais, e eu gostaria de deixar uma contribuição. Então, agradeço, viu, Cantimiro? Nós vamos gerar esse documento até novembro, né, o findar de novembro, deixá-lo sobre o domínio público, a consulta pública, e a partir daí a gente realmente ter algo mais efetivo dentro do poder público, dentro da Câmara dos Vereadores, e convidar outros empresários que possam fazer parte desse ciclo também. E aqui nós receberemos alguns em breve, né, para compor. E nós temos que acreditar. Num primeiro instante, um pouco filosófico, hoje já saiu desse campo. Tenho certeza que 2024 muito mais real e muito mais palpável, viu, Cantimiro? Muito obrigado, então, a todos, muito obrigado a vocês. Passo a bola lá, né, para o nosso âncora. Por favor, Tiago, à vontade. Muito obrigado, Danival. Agradecemos os nossos especialistas por suas tão importantes contribuições e pela participação neste evento. Muito obrigado, Enio, pela presença. Muito obrigado, Creso. Obrigado, doutora Karina. E muito obrigado, Alessandro. Foi uma satisfação recebê-los aqui nessa noite. Muito obrigado. Gostaríamos mais uma vez de agradecer à Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Jataí, que realiza este evento com o apoio do Conselho Regional de Engenharia Civil e Agrônomos de Goiás, CREA, Universidade Federal de Jataí, Instituto Federal de Goiás, Faculdade UNA e Concretos Rio Claro. Convidamos todos vocês para que participem dos próximos debates. O próximo debate será da agronomia, será realizado nesse auditório no dia 10 de outubro. Estão todos convidados. Muito obrigado, Cantimiro, muito obrigado a todos que nos acompanharam até este momento. E, mais uma vez, obrigado aos nossos participantes. E, Danival, muito obrigado por suas contribuições, participação e parceria nessa noite. Um grande abraço. Muito obrigado.